É só acessar o Olá, você que acompanha o portal Primeira Página, seja no próprio portal ou no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast Política de Primeira. Eu sou o Fabiano Arruda, muito obrigado, é uma honra estar na sua companhia, ao lado de Henrique Schutt. Outra honra. Tudo certo, Schutt? Prazer é nosso, Fabiano. Tá tudo certo aí. Vamos para mais uma boa conversa. Mais uma boa conversa, Schutt. E antes de mais nada, de começar o nosso episódio propriamente falando, apresentar quem é o nosso convidado ou convidada de hoje, um pouquinho de mistério. Pedir para você nos ajudar fazendo nossa propaganda de sempre. Deixa o seu like aí na nossa entrevista, neste episódio. Você contribui com o nosso trabalho. Você também se inscrevendo no nosso canal é outra forma de participar desse conteúdo que é levado todas as semanas para você. E também se inscreve no nosso canal para receber todos os conteúdos. Assim que alguma coisa for postada, você ativa as notificações e aí recebe tudo em primeira mão. Esse é o objetivo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. A nossa entrevistada de hoje é a Camila Bazak Jara Marzocchi, ou seja, Camila Jara, deputada federal. Camila Jara, em 2020, ela se elegeu como vereadora da capital do estado, mais jovem da Câmara, 3.470 votos. Nas eleições de 2022, foi eleita deputada federal por Mato Grosso do Sul, 56.552 votos. No ano passado, disputou a eleição para a Prefeitura de Campo Grande e ficou em quarto lugar, 9,43% dos votos. Bem-vinda, deputada. Bem, muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado, Henrique. É muito bom estar aqui no Política de Primeira. Muita eleição seguida, né? Quem já fez eleição sabe que eleição cansa. É verdade. Isso é que estão aí as que eu fui eleita. Né? As que eu trabalhei os anos anteriores não estão presentes. Na de vereadora, na campanha ali, quando decidiu, tinha quantos anos? Eu tinha 23 quando a gente começou. Fui eleita com 24 e logo depois fiz 25. Bom. A eleição para vereadora em 2020, 2 anos antes de concluir o primeiro mandato como vereadora, já eleita então deputada federal. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa trajetória relâmpago, né? assim. Essa trajetória relâmpago para uma parlamentar tão jovem. Como é que foi a política? Imagino que estivesse na sua rotina ou de repente no seu dia a dia há um bom tempo já. Fabiano, eu acho muito engraçado porque a maioria dos meus colegas parlamentares da minha idade, jovens, que a gente tem uma bancada jovem lá na Câmara, né? Verdade. Tem uma bancada de parlamentares, somos poucos, mas somos muito competentes, então a gente está em todas as atuações, então a gente sempre se encontra dentro da Câmara ou fora da Câmara. Eles têm um marco, assim, alguma coisa que puxou eles e falou, olha, eu tenho essa necessidade de entrar para a política ou de participar da política. Eu sempre participei, eu sempre tive a política presente na minha vida e no meu dia a dia. Muito pelo exemplo que eu tive dentro de casa, né? A minha avó era uma liderança de bairro, no Coronel Antonino, sabe? A UPA Coronel Antonino que tem aqui em Campo Grande, que eu acho que é a maior UPA de Campo Grande atualmente. Ela era um posto de saúde que veio da luta das mulheres do bairro, que era um clube de mães que precisava de um lugar para ter atendimento para os seus filhos. E do lado da minha mãe, eu sou filha de assentados. Então, sou neta de assentados no interior, lá de Bodoquena, que precisavam de uma terra para produzir. E minha mãe conheceu meu pai na faculdade, no movimento estudantil, que eles lutavam contra o desmonte da universidade pública. Então, eles se conheceram. Então, a política, para mim, sempre foi algo comum. A gente, no almoço de casa, a gente sempre senta e conversa sobre como a política pode transformar e melhorar a sociedade para que a gente consiga, então, conseguir ter um país mais justo, menos desigual. E no dia a dia a gente vai sentindo a necessidade e essas diferenças, né? Eu sempre estudei no Colégio Dom Bosco com bolsa e a gente vê a realidade e as desigualdades sociais batendo. Enquanto os meus colegas tinham motorista para deixar
para deixar eles na escola, eu tinha que amarrar a sacolinha no pé para pegar ônibus, porque no meu bairro não tinha infraestrutura básica para que a gente conseguisse asfaltar, para que a gente conseguisse chegar na escola. Então, a gente vai vendo essas diferenças, a gente vai vendo essas realidades. Por exemplo, em casa não tinha muro. E eu lembro de algumas cenas de violência doméstica, por exemplo. Uma mulher uma vez chegou em casa pedindo socorro, que o marido dela estava correndo atrás dela com uma faca. É aqueles contextos que a gente vive em bairros periféricos, em bairros onde a polícia não está tão presente quanto nos bairros de elite. E a gente vê esses contextos, vê essas diferenças sociais e entende que alguma coisa não está certa. E por ser criada nesse contexto, eu sempre percebi que eu não seria conservadora, porque eu não quero conservar nenhuma dessas realidades, muito pelo contrário. Eu quero mudar essas realidades, eu quero fazer com que essas realidades sejam diferentes. E quando chegou a minha vez de entrar na faculdade e desfrutar os programas sociais, né? Eu cresci ouvindo falando de Ciências Sem Fronteiras, da galera que ia para o exterior, que conseguia bolsa para se qualificar e contribuir com o desenvolvimento do país. Todos esses programas tinham sido acabados, tinham sido extintos. Eu cheguei na faculdade e a gente não tinha papel higiênico para usar, assim. Era um estado de todo mês o reitor falava que ia fechar a faculdade porque não tinha conta, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e de energia. Então a gente começou a se mobilizar. Eu falei, tá errado, como que antes tinha, há 3 anos atrás tinha e agora não tem? E nessa mobilização a gente foi juntando outras pessoas que também se indignavam com essa situação. E eu sou formada em ciência política, eu estudava políticas públicas, porque eu sempre soube que eu queria mexer com essa área e que eu queria contribuir com qualidade, com dados, com técnica para melhorar as coisas públicas. E a gente, então, se reuniu uma galera e a galera falou, olha, vamos disputar a eleição para vereador. Eu falei, vocês estão malucos? Eu falei, vocês têm noção que... com os dados, com o conhecimento que a gente tinha. Falei, vocês têm noção que a eleição mais cara e proporcionalmente a mais difícil? O pessoal falou, Camila, a gente tem boas ideias e a gente tem a técnica. Vamos desenvolver propostas factíveis, realistas, que vai melhorar a vida das pessoas. Quem foi eleito vai abraçar uma dessas propostas e a gente já ganhou nosso dia. Eu falei, beleza, se for para fazer assim, vamos embora. E quando a gente viu, tinha tomado conta uma onda de Campo Grande, as pessoas gostaram das nossas propostas e foram 3.470 sonhos que ecoaram por Campo Grande e a gente conseguiu. Das 38 propostas, a gente realizou 37, 38 a gente está tentando realizar agora, que é a casa de acolhimento. E depois a gente, então, viu o nosso trabalho repercutir por todo o estado, a luta pela renda básica, dignidade menstrual, todos os projetos de incentivo às ONGs e às instituições parceiras, foi por todo o estado e a gente entendeu que era preciso, então, expandir esse trabalho e levar todas as nossas lutas, todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças para Brasília. Esse salto para a Câmara Federal, deputada, a senhora esperava essa votação expressiva e conquistar uma vaga na Câmara? Foi um pedido das pessoas, né? E eu lembro que eu estava conversando com o deputado Vander, aí o Vander falou assim, Camila, vamos? Eu falei, Vander, eu comecei agora, eu gosto muito de estar com as pessoas, a minha rotina de vereador era caótica, assim. Eu acordava 7 horas da manhã, ia dormir 11 horas todo dia, a equipe nesse ritmo comigo, uma galera ficou até um pouco desgastada nesse tempo frenético, assim, porque eu tinha essa urgência, esse sentimento de que a gente não podia parar enquanto tivesse gente precisando da gente. Então, era bem, bem frenético o meu ritmo de trabalho. E eu era muito próxima das pessoas. E Brasília, a gente fica distante, mas fica próximo porque as lutas lá são diferentes, mas não é esse contato olho no olho. Nos 2 primeiros anos eu senti muito essa falta. E quando a gente for para federal, as pessoas pediram. Elas falaram, olha, tem que ir para Brasília, porque é lá que a gente vai conseguir resolver uns problemas que a gente está enfrentando aqui. Por exemplo, a gente não tinha perspectiva de recurso para a construção de casas, Minha Casa Minha Vida. A gente sabia que só com os recursos estaduais e municipais a gente não ia conseguir resolver esse problema. Então, Minha Casa Minha Vida é um recurso federal.
A gente tinha o projeto da Criança Feliz, que era a construção das creches. A gente sabia que só com um recurso, que era urgente essa questão, porque a gente perde muito não investindo das crianças de 0 a 5 anos, que é a melhor idade para a gente conseguir ter investimento público. A gente tinha um programa desse na época do governo da Dilma que tinha sido interrompido. Então, para conseguir resolver esse problema, a gente tinha que resolver lá no governo federal e resolvemos. Agora a gente tem anúncio de creche em Anaurilândia, em Campo Grande, em Aquidauana, em todo o estado. Então, era lá em Brasília que a gente ia resolver esse problema. O PAC, que tinha sido interrompido, está voltando agora para que a gente consiga construir o UBS, Unidade Odontológica. Então, as questões macros que a gente precisava de programas estruturantes a nível federal teriam que ser resolvidas lá em Brasília. Então, nós fomos lutar para que esses programas voltassem. E logo nos 6 primeiros meses de mandato, nós conseguimos a aprovação da PEC emergencial, que retomava e garantia essas obras. Aqui no Mato Grosso do Sul, somos o estado proporcionalmente com o maior número de casas do Minha Casa Minha Vida. A gente está com mais de 3 mil unidades habitacionais. E a gente não tinha perspectiva de conseguir chegar nem perto desse número para conseguir resolver o déficit habitacional do estado. Então, são conquistas que lá em Brasília nós conseguimos resolver de uma maneira muito mais rápida do que se a gente tivesse ficado aqui no estado. Então, quando teve esse convite, a gente fala que o presidente Lula teve uma conversa comigo. Eu falei, gente, no meio dessa... O Wander falou comigo, o Zeca falou comigo. E aí eu cheguei para ele e eu falei, presidente, o que eu faço? Aí ele falou assim, o jovem só perde a batalha que ele não faz. Nós precisamos de você e eu preciso do seu nome junto comigo aqui. E aí, depois do pedido do presidente Lula, como que a gente não coloca o nome à disposição? Eu queria perguntar algo que é referente ao mandato como parlamentar. Você é jovem, né? E faz parte de uma geração totalmente diferente de parlamentares, de políticos brasileiros. E eu vejo muito na sua figura e na figura de outros parlamentares no Brasil todo essa atuação forte nas redes sociais. Então, vejo muitas vezes que você se debruça na gravação de um vídeo, na interpretação de um movimento que está acontecendo, às vezes na resposta que o PT ou a própria esquerda querem dar. Vejo muito o seu trabalho nesse sentido e queria saber como que é isso também, porque além de estar perto da população, de quem votou na senhora, de quem elegeu a senhora, tem esse trabalho virtual que imagino que demanda também uma parte do seu mandato. Como é ser parlamentar nessa época em que, se a senhora não se posicionar, a senhora fica também muito escanteada diante de tanta gente que está fazendo isso o tempo inteiro? Como é que é essa realidade? A gente estava conversando antes de começar a entrevista aqui sobre as tecnologias e as ondas tecnológicas para a população ficar atento. Mas nenhuma tecnologia ela é ruim ou ela é boa. Eu acho que a gente tem um carro que ajuda a gente a encurtar as distâncias e eventualmente acontecem acidentes. Então tudo depende da maneira como você conduz e a maneira como você se porta diante das tecnologias. Eu não sou, apesar de parecer, eu não sou uma pessoa hiperconectada. Eu me coloco nessa posição de estar hiperconectada porque eu entendo que as redes sociais nos aproximam da política. Quando eu comecei a coordenar e estar à frente de campanhas, eu era muito nova, eu tinha acho que 17 anos, foi a primeira campanha que eu coordenei. E tinha um político muito conhecido no estado, o Delcide, que falava no conceito de democracia digital. Na época ninguém entendia muito bem, tinha algumas pessoas que falavam sobre esse conceito, era um debate muito novo. Eu acho que a gente está vivendo a era da democracia digital, mas como tudo que vem em relação à democracia, a gente tem muita responsabilidade e a gente tem que entender como a gente vai lidar. As redes sociais me permitiram estar aqui hoje, porque eu consegui me aproximar de pessoas que eu não conseguiria me aproximar sem as redes sociais. Então, eu consegui chegar a lugares que eu não teria estrutura para chegar. Porque para você chegar em alguns lugares, você depende de gasolina, você depende de estrutura. Você não pode chegar numa cidade e sair falando, olha, eu sou a Camila. Se alguém concorda com redução de desigualdades, imposto para quem tem dinheiro, vem aqui conversar comigo que eu quero trocar uma ideia com você. É muito difícil você fazer isso pessoalmente. Eu até faço em alguns lugares, mas agora porque as pessoas já sabem quem eu sou.
mas com as redes sociais eu consigo fazer isso. E eu consegui fazer isso em algumas campanhas. E é muito bom porque a gente consegue desmistificar algumas situações. Por exemplo, existe um mito de que político não trabalha. Quando as pessoas acompanham a minha rotina nas redes sociais, as pessoas sabem que ontem, 5 horas da manhã, eu acordei no domingo para estar em Ponta Porã e cheguei 10 horas da noite no domingo para estar aqui. As pessoas sabem que eu fico até 3 horas da manhã, às vezes no plenário. Então, isso é muito bom porque as pessoas conseguem construir a política com a gente. Então, às vezes, eu quero saber... E não só isso, conseguem dar feedback em tempo real. Então, eu quero saber a opinião das pessoas sobre um projeto em tempo recorde. Eu consigo abrir uma caixinha de pergunta e eu consigo saber o feedback do meu eleitorado. Isso é muito importante. Só que agora, as redes sociais também não podem servir para a desconstrução de um processo democrático. Porque aí é muito perigoso, quando a gente não usa ela para aprimorar os instrumentos da democracia. E aí eu acho que toda tecnologia ela tem que estar a serviço da população e de um povo. E é muito perigoso quando a gente entende que as redes sociais, em um momento de 30 segundos, refletem toda a realidade. Então é por isso que a gente tem que investir mais em educação digital, para que a gente consiga preparar a população não só para lidar com a democracia, que eu acho que até hoje a gente não fez isso, mas também lidar com as redes sociais. Porque 30 segundos não refletem a discussão de um projeto de lei, por exemplo, que a gente viu sobre a adultização, que está sendo feita há 2 anos na Câmara. Então, a gente precisa, então, se aprofundar em alguns temas e entender que 1 minuto não vai dar conta de abarcar temas tão complexos que é a política. Mas o poder da ferramenta é algo inquestionável, né? Porque eu vejo muito essa métrica no mundo da política, né? De repente um vídeo, nossa, aquele vídeo tá daquele cidadão, seja lado A, lado B, ele está performando, ele está não sei o quê, e de repente muda todo o debate, o Congresso está inserido nisso. E aí tem um outro fenômeno que é também, o parlamentar mal pisa na Câmara, ele já está com o celular aqui e tudo mais, enfim. Tem alguns países que não podem entrar no plenário É isso celular. que eu queria perguntar, se a senhora também não vê que muitas vezes há um perigo da inversão da lógica, né? Você faz aquele trabalho mais direto, mas na verdade parece que você está pautando muito mais o mundo digital do que propriamente o mundo real. E aí eu acho que a própria democracia tem instrumentos para conseguir ser sóbria em relação a isso. Porque nada mais é do que a pressão popular. Então, se agora a gente tem um vídeo com 500 mil visualizações e a gente tem, sei lá, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas pedindo para aquele projeto ser pautado. Antes a gente tinha manifestação na frente do Congresso que tinha 1 milhão de pessoas ou tinha 500 mil pessoas que iam para frente do Congresso. Então, a própria cadeira do presidente, seja da Câmara, do Senado ou do presidente da República, tem instrumentos legais, instrumentos legislativos para conseguir lidar com esse tipo de pressão e conseguir lidar com esse tipo de urgência e saber o que é urgente para o país naquela situação ou não. A gente tem um colégio de líderes, de pessoas que são preparadas para isso. Então, é por isso que a gente precisa entender que nessas posições nós precisamos de pessoas que sejam técnicas e que já tenham a bagagem de entender o que é urgente ou não. A gente pode usar esse projeto, eu citei o projeto da adultização. Sim. Esse projeto está na pauta para ser votado desde junho. Ele não foi votado em junho porque o PL fez uma obstrução por conta da prisão do Bolsonaro. Então, a gente já está entendendo que esse projeto é uma urgência da sociedade desde junho. Então, ele já passou por todas as comissões, ele já passou pelo Senado, ele já passou pela CCJ. Então, a gente já teve um debate super maduro com todas as entidades. Então, o projeto que foi aprovado, que a gente já aprovou nessa semana, ele só não tinha sido votado porque estava tendo uma obstrução de um partido político da Câmara que entendeu que aquele projeto que era mais importante deixar esse projeto de fora para tentar evitar a prisão de um ex-presidente da República. Aí a pressão popular fez com que esse projeto entrasse em pauta. Aí eu estou citando um exemplo bom de como positivo. Essa pressão ajuda. Mas a gente tem a presidência da Câmara, a presidência do Senado, que já está preparado para lidar com esse tipo de situação. Deputada, eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre um tema que a gente nem conversou antes, que é a questão das... Existe um debate nacional difícil de andar, que são as fake news, né? Existe uma demanda do STF em relação
a regulamentar as publicações, no sentido de evitar, vamos dizer, a divulgação de falsas notícias. Mas essa mesma tese, ela tem um contraponto dizendo que isso seria cerceamento da liberdade de expressão. Como equilibrar essas duas teses, né? Ao mesmo tempo em que a STF, ela divulgar uma fake news é um crime, alguém tem que ser responsabilizado, né? Essa tese não está errada. Mas, por outro lado, há quem defenda que não, mas isso aí está cerceando a liberdade. E como você avalia esse assunto que é tão complexo que... A gente vai voltar na época dos contratualistas. Não, mas... Não, eu falo que a gente vai voltar na época do contratualista porque a gente vai ter argumento de Locke a Rousseau para conseguir pautar as duas vertentes. Mas quando a gente começou esse debate sobre liberdade de expressão ou não, ou como a gente vai proteger a liberdade de expressão ou não, a gente começou esse debate com o liberal. E o próprio... sobre um periódico de jornal que tinha sido cerceado. E nesse próprio debate sobre a liberdade de expressão foi colocado por esse autor, eu não me lembro o nome agora, mas depois eu vou lembrar e eu passo para vocês. E ele mesmo falou que a liberdade de expressão não é uma liberdade, mas ela está condicionada a alguns critérios. Então eu entendo que em nenhuma maneira alguém tem que ser cerceado, mas a internet também não pode ser terra sem lei. Se eu chego para você agora e eu te acuso, te imputo de ter cometido um crime, por exemplo, Chuto, eu vi que você é um corrupto porque você desviou não sei quantos. Eu tenho que provar que você fez isso, porque se eu faço isso olhando aqui no seu olho ou no seu ambiente de trabalho, você vai se sentir lesado e você pode me processar. Se isso pode ocorrer assim no ambiente presencial, por que eu posso me sentir empoderada de fazer isso no ambiente virtual e sair ilesa disso? Então, quando a gente fala sobre regulamentação das redes sociais, a gente nada mais está falando sobre não cometer crimes que você não cometeria no ambiente presencial, porque é isso que acontece. Eu vivi uma onda de cancelamento agora e eu sofri ameaça de morte no ambiente virtual. Presencialmente não acontece nada. Ninguém chega pra mim e fala, não aconteceu ainda, espero que não aconteça. Ninguém chega pra mim e fala, vou te encontrar e vou meter 10 balas na sua cabeça. Por quê? Porque as pessoas sabem que se fizerem isso presencialmente, eu posso ligar pra PM e a PM vai vir e vai prender essa pessoa. No ambiente presencial, por que a pessoa se sente empoderada de fazer isso ou não? Então, quando a gente fala sobre a regulamentação das redes sociais, a gente está falando sobre isso. O crime que você não cometeria presencialmente, você não vai cometer no ambiente virtual. E aí, quando a gente fala sobre as plataformas digitais, a gente está falando sobre uma coisa muito mais grave. A gente está falando sobre plataformas e sobre pessoas que lucram com esses crimes. Então, quando a gente fala sobre divulgação pornográfica indevida de conteúdos, por exemplo, a mulher termina um relacionamento, o homem quer chantagear ela, e aí ele divulga fotos íntimas da mulher. Quanto mais cliques tem essa foto íntima dessa mulher que está sendo divulgada, mais o empresário ou as plataformas digitais estão lucrando com a divulgação daquela foto. Então, a gente não está falando sobre a liberdade da pessoa de postar a foto, não, que isso já é completamente errado, ela postar uma foto que não é dela. A gente está falando sobre uma plataforma digital que está lucrando sobre a destruição da imagem de outra pessoa. Então, essa plataforma ela tem que ser punida também por estar lucrando com a destruição da imagem de outra pessoa. O que é muito mais grave e muito mais cruel do que a gente está falando sobre a liberdade de expressão ou não. Então, a gente já teve outros momentos históricos que quando o lucro está acima da sensatez humana, a gente sempre invoga o discurso da liberdade, a gente sempre invoga o discurso da liberdade de expressão ou da liberdade individual. Mas quando a gente vai ver e a gente destrincha o debate a fundo, a gente só está tentando proteger o lucro de alguns pequenos milionários sobre a tragédia de milhões ou milhares de pessoas. A gente entra num assunto, deputada, que
foi o destaque recente e repercutiu bastante lá no Congresso, e obviamente as redes sociais participaram disso também, né, acompanhado de tudo, que foi aquele movimento de obstrução lá na Câmara Federal, no reinício dos trabalhos, ou seja, na volta do parlamento do recesso, uma semana toda com um trabalho truncado por conta dessa obstrução. Vários parlamentares participaram de um protesto e esses comportamentos estão sendo analisados pela Corregedoria da Câmara. A senhora não foi citada no protesto, mas teve um empurrão no colega da senhora, o Nicolas, pelas redes sociais. Ele disse que foi agredido numa publicação. Ele escreveu: "A esquerda age assim, te agride quando ninguém está vendo", e sugeriu que foi alvo de um golpe intencional. Em nota oficial, na época, a senhora negou qualquer tipo de agressão, afirmou que apenas reagiu a um aperto ali na multidão, segundo qualquer mulher reagiria ao ser pressionada por um homem num ambiente de confusão. E a senhora também repudiou essa campanha de perseguição nas redes sociais. O que dá para falar mais desse caso, deputada? O que dá para falar é que o que a gente está vivendo na Câmara e o que eu vivenciei nessa legislatura é lamentável. Primeiro que praticamente todas as comissões esse ano ficaram inviabilizadas. Então, quando a gente tenta fazer um debate sério e aprofundado, a gente não consegue, porque as comissões e os debates mais sérios e aprofundados são inviabilizados. O plenário, em várias situações, vira cenário de guerra. Então, se a gente vê, não é o primeiro relato e acusações de agressões tanto de um lado quanto de outro. Cenas de empurrões são corriqueiras. Quando a gente cita desse caso em específico, a gente vê que o senador Davi Alcolumbre assumiu o comando da mesa, acho que 2h30 antes do presidente Hugo Mota, porque houve por parte dos senadores do PL que estavam obstruindo a mesa o cumprimento de acordo. O que não aconteceu na Câmara, que o cumprimento do acordo era para que eles se retirassem como é o nome? Da mesa diretora. Isso, que eles se retirassem da mesa diretora para que o presidente Hugo assumisse e assim toda a mesa diretora assumisse. Eles não conseguiram, eles não saíram, não cumpriram o acordo. O presidente Hugo não conseguiu passar pelo deputado Zé Trovão e ele ficou, então, numa cena patética, como se ele estivesse sendo refém daquelas pessoas que sequestraram a mesa diretora. Então, a bancada feminina decidiu que iria lá também para fazer o contraponto. Metade das minhas companheiras não conseguiram chegar e elas ficaram para baixo porque elas foram inviabilizadas e foram impedidas de chegar na mesa pelos colegas companheiros do PL, com empurrão, barreira humana para chegar. Isso depois que, teoricamente, os trabalhos teriam sido viabilizados. Eu consegui chegar com mais duas companheiras minhas, e na hora que estava tendo uma confusão de empurra com o Túlio Gadelha, eu consegui me posicionar atrás do presidente Hugo, porque eu queria explicá-lo e pautá-lo sobre essa situação que estava acontecendo lá embaixo, que estava um cenário de extrema confusão. E aí eu pedi licença várias vezes para o deputado em questão, para o deputado Nicolas, para conseguir chegar. Eles fizeram uma barreira. No Hugo, eles não deixaram nem o Nicolas, nem o Zuco. Não conseguiram deixar a gente passar. E na hora que o Hugo terminou, então, a fala dele, na hora que o Nicolas vai bater palma, ele meio que me empurra assim. E aí, eu reajo ao empurrão e, tipo, não. E eu não sei o que aconteceu, se na hora que o Hugo levantou, ele se desequilibrou, ele cai e logo ele já faz essa acusação pro Hugo já presente na cena, e eu falei, olha, isso não aconteceu, mas então a gente vai resolver. Mas era óbvio que nada foi feito às escondidas quando ninguém tá vendo. Aquela era a mesa mais observada do país, com todas as câmeras apontadas o tempo inteiro. Então a gente dava para ver, porque lá na galeria das câmeras tava todo mundo, tanto que as imagens do VAR comprovaram que eu não cometi nenhum tipo de agressão para ele. Em relação a ele. Teve VAR. Teve VAR. Agora, eu queria voltar num ponto que a senhora falou recente do que veio depois nas redes sociais. Eu queria que a senhora descrevesse um pouco o que a senhora recebeu depois desse episódio. Então, se a gente fala que é uma coisa muito minha, a gente isola. É um fenômeno que eles fazem, né? É um fenômeno que a Duda já recebeu, a Tabata
já recebeu. Outras pessoas que... Isso porque nós somos mulheres que estamos em posição de destaque. Então, a gente, querendo ou não, a gente já está preparada. E a gente sabe que essas ondas podem vir. Mas quando a gente está falando de outras pessoas, isso também acontece. Por exemplo, nós tivemos uma professora aqui no Mato Grosso do Sul, a afroqueer, que não conseguiu dar aula. Ela ficou inviabilizada um mês de chegar na escola para exercer a sua atividade, na qual ela passou num concurso para conseguir dar aula, porque ela também foi incitada por essa mesma onda de violência. Então, eles vêm nas redes sociais, descobrem onde você trabalha, a sua rotina, o que você faz, incitam ódio de pessoas que tá lá no perfil, Deus, família, e fazem as maiores ameaças do tipo, daqui a pouco você vai estar no caixão, sua vagabunda, vocês têm pacto com o diabo. Tipo, umas coisas absurdas. E eles vão incitando o ódio, e eles vão incitando os ódios de outras pessoas que criam na realidade virtual uma sensação de que se você for sair na rua, você vai ser vaiada, você vai ser agredida, alguém vai pegar o carro, vai te atropelar. Se você viver aqui nessa realidade, você tem essa sensação. Então, gera pânico, gera ansiedade, gera todos os tipos de medo. E isso acontece corriqueiramente com todas as pessoas que o Nicolas cita como se fosse inimigo desse projeto de país que eles criam. Então, eu acho que é muito prejudicial para a democracia, porque na democracia, você não tem inimigos. Você tem pessoas que têm projetos que são adversários políticos seus. A gente estava até conversando do Conselho de Democracia Pendular, que pessoas que uma hora estão como adversário de projetos, ora essas pessoas entendem que no momento político é interessante se alinhar porque a gente tem o mesmo projeto para caminhar. Porque aquelas pessoas não são só inimigas. Você não tem que eliminar o outro, porque você entende que o objetivo da política é melhorar a vida das pessoas. É conseguir fazer com que a pessoa que pega um ônibus todo dia tenha um transporte público de qualidade, tenha um transporte público digno, tenha acesso a uma consulta médica. A partir do momento que você acha que o outro é alguém que você tem que eliminar, que merece receber ameaça de morte, você sai do campo político e você entra num campo de uma guerra. E aí, quando você entra no campo de uma guerra, você sai da política. E se o outro se torna seu inimigo, do qual você tem que eliminar, a gente não está mais falando de democracia. Então, a gente vai minando o conceito de democracia e o conceito de adversário político de várias formas. Então, é uma máquina de ódio. E a gente tem que combater isso, e a gente não pode aceitar isso em momento algum. Eu quero continuar falando sobre este assunto antes... fazer a propaganda mais uma vez aqui. Olha, não se esqueça de dar o like, a sua contribuição a este projeto. Muito obrigado mais uma vez a você que está na nossa audiência. Peço também que você se inscreva no nosso canal, porque assim todos os conteúdos novos você vai recebendo. Ative os sininhos de notificação também. A senhora falou de questões aí de saúde, né? Ansiedade e tudo mais. E a senhora está no momento de tratamento de uma doença, nessa questão de saúde, no momento de enfrentamento, né? Um momento que toma hoje parte da sua rotina e essas questões mentais, de ansiedade, ou o que isso pode gerar, como é que isso está caindo na questão do tratamento aqui, também? Fabiana, atualizar uma informação, né? Em maio desse ano a senhora foi diagnosticada com câncer na tireoide e precisou passar por 2 cirurgias, né? Isso. E aí ainda está em processo de tratamento até fim do ano. Então, como se sente ainda mais com essa... Então, Henrique, Fabiano e toda a população que estão acompanhando, eu passei por 2 cirurgias porque no meu câncer não era só o de tireoide, eu tava com metástase por isso que minha voz tá assim, tá, gente? Ela não é tão assim, mas eu tava com metástase na cervical. Eu perdi um pouco dos movimentos aqui no lado direito, então tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu pensava. Eu esperei que o tratamento ia ser mais rápido, porque na primeira cirurgia, em 15 dias, eu estava super recuperada. Nesse, eu tive que ficar 20 dias internada, então eu tô alternando entre
a rotina de trabalho, as fisioterapias, o tratamento, porque eu não tô fazendo tratamento aqui, tô fazendo tratamento lá em São Paulo. Final do mês agora de setembro eu vou fazer iodoterapia, que é uma outra etapa. Mas, Fabiana, eu acho que o momento que eu achei que o mundo tava contra mim foi em 2016. Foi no impeachment da Dilma. Porque aí era crítica de tudo quanto é lado, parecia que tava tudo perdido e eu decidi estudar. Isso que eu fiz, porque quando a gente questiona as nossas... Eu sou uma questionadora nata. Então, eu questiono tudo que eu acredito o tempo inteiro. Se você pegar meu histórico escolar, as minhas notas da faculdade, onde eu tirei as maiores notas, foi nos autores liberais. Porque era muito fácil estudar Marx, porque eu já cresci na família que tinha esse apelo para a esquerda. Então, não que Marx seja fácil, tá, gente? Tem gente que aprende alemão para estudar Marx. Mas, assim, é muito mais fácil você se aprofundar nas questões que você já tem um gosto, que você já tem uma afinidade. Então, eu sempre fui estudar aquilo que questionava tudo aquilo que eu acredito. E em 2016 foi o ápice do questionamento, assim, onde tudo parecia que... O mundo parecia que estava contra a gente. E eu fui estudar muito em relação a tudo que eu acreditava. Porque teve uma hora que eu virei pro meu pai e falei assim, pai, será que a gente tá errado? Porque não é possível. A gente tá certo e o mundo inteiro tá errado. Aí meu pai falou assim, onde seu coração tá dizendo que tá certo? E eu na praça, Ari Coelho, chorando naquele impeachment, vendo esse discurso de pela minha família, pela moral, e ninguém era pelo bem comum, ninguém era pelo eu quero um país melhor, eu quero que as pessoas tenham a mesma oportunidade. E aí eu falei, não, eu tô no lugar certo, é aqui que eu quero estar, é desse lado, ganhando ou perdendo, eu tenho uns valores que eu não negocio, então eu quero estar nesse lugar. E então, quando veio essa onda de cancelamento agora, de verdade, assim, eu sinto muita dó de quem tirou 1 minuto do dia pra ir lá ofender as outras pessoas, porque a gente tem tanta coisa pra fazer, tem tanta mensagem que chega de pessoas, olha, eu não tô conseguindo fralda pro meu filho que tá acamado, eu preciso que a gente consiga médico especialista. Tem tanta vida pra ser transformada que, de verdade... canalizem essa energia para outra coisa. Então, eu não me senti atingida. Mas a gente precisa denunciar isso porque tem outras pessoas que realmente se sentem atingidas por isso. E a gente não pode deixar essas pessoas desprotegidas. Deputada, um pouco sobre trabalho na Câmara Federal. Nosso tempo está correndo, estamos com uns 40 minutos já, então eu vou... Tá passando rápido. Eu vou pegar aqui algumas questões que a gente acha mais... Não só de importância, mas que falam com mais pessoas, né? A Câmara aprovou o requerimento para aprovar em regime de urgência o texto que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. A senhora teve uma participação efetiva na construção desse texto do governo? Podia falar um pouco sobre o que foi colocado aí nesse projeto? Eu falo com muito... É por isso que eu tô na política. É por essas pequenas evoluções. Eu falo com muito orgulho sobre essa medida específica do governo, e eu falo em todo encontro do PT. Eu acho que as pessoas já estão até me achando um pouco chata, porque eu entendo que essa é a maior revolução que a gente fez de todos os programas. A ter a ousadia de mexer no sistema tributário nacional, algo que está parado desde a nossa constituinte, é algo que realmente vai dar base para sustentação para todas as nossas políticas públicas. Então, quando eu falo que eu fui para a universidade com a esperança de fazer o Ciências Sem Fronteiras e não encontrei nem papel higiênico, é porque as contas e o nosso sistema tributário nunca foi justo. Então, quando a gente fala de isenção até 5 mil reais, eu não estou falando que alguém que trabalha, os professores, o cara que acorda cedo, o frentista de posto, o motorista de ônibus, a empregada doméstica, eu não estou falando que essa pessoa vai ser isenta, somente isso, porque são realmente quem contribui. Tem um estudo que comprova que a pessoa que mais paga imposto é a mulher que trabalha, que acorda cedo e que tem filhos. Esse ser humano no Brasil é o que mais paga imposto, por incrível que pareça, e não deveria ser.
eu tô falando também que eu vou mudar essa lógica que é desigual. Então, a mulher preta, periférica, que trabalha de carteira assinada, que trabalha lá na Casas Bahias, ou trabalha no mercado, que hoje é a pessoa que mais contribui para a nossa pirâmide tributária, não vai ser mais ela que vai mais contribuir. Vai ser a pessoa que ganha mais de 100 mil reais mensais que hoje não contribui com o nosso imposto de renda. E é isso que eu tô falando que acontece no nosso país hoje. Então, quando a gente fala que quem tem jatinho não paga imposto e quem tem o carro popular paga imposto, é isso que acontece. E esse projeto vem justamente para inverter essa lógica. Então, quem ganhar a partir de 100 mil reais agora vai pagar 10%, e eu não estou nem falando que é perto da alíquota de 27,5%, que é o que quem ganha acima de 5 mil reais paga hoje, para contribuir para que a gente consiga, então, ter uma tributação mais justa. E eu tive participação nisso, eu lembro que há um ano e meio atrás, eu estava conversando com o chefe de gabinete do Fernando Haddad, e a gente estava na sala, entrando, e a gente estava pensando, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu lembro que eu estava na Liberdade, porque eu saí do segundo turno daqui, e fui fazer campanha pro Haddad e pro Lula, lá em São Paulo, que a Nacional me chamou, e eu estava com o megafone na Liberdade, gritando. E a proposta de isenção de 5 mil reais era o que as pessoas mais paravam. E eu lembrei dessa história e falei pro chefe de gabinete do Haddad, eu falei, a gente tem que investir nisso. Isso vai ser o que realmente vai fazer a diferença. E ele falou, você acha, Camila? Eu falei, eu acho. E se vocês não apresentarem o texto, eu vou apresentar através do gabinete compartilhado. Então, a gente apresentou pelo gabinete compartilhado esse texto. E eu falei, posso apresentar? Ele falou, pode, que vai provocar a gente aqui na Fazenda. E logo depois, eles apresentaram e tá vindo aí e vai ser uma revolução. Então, isso foi o início dessa ideia de isenção? Assim, já estava na proposta do presidente Lula, que ele já tinha uma equipe muito preparada, mas a gente sabe que uma coisa é proposta eleitoral, outra coisa é fazer as coisas andarem. E quando a gente estava definindo o que ia ser prioridade, o que a gente ia fazer, foi a reforma da renda. E a gente saiu de uma conversa de gabinete. Deputada, ainda sobre essa questão, tem uma situação assim, né? Na medida que o governo ele isenta uma faixa grande da população, eu acredito, são 20 milhões mais ou menos de contribuintes, ela deixa de arrecadar para a União. E o governo, ela está, assim, o debate que não para nunca é a questão das contas públicas, né? Do equilíbrio fiscal, né? Enfim. Como minimizar, então, esse rombo, entre aspas, que isso vai dar, porque vai entrar menos recurso via imposto de renda, para manter as contas em ordem no final do ano? Então, o próprio projeto, ele já sana toda a diferença. Eu podia detalhar um pouco mais como... Toda a diferença de equilíbrio. Esse equilíbrio... Basicamente, não tem muito mistério. A gente vai taxar 1% da população para isentar 99%. A conta é essa. Então, 120 mil pessoas vão passar a pagar imposto para que as 20 milhões de pessoas passem a pagar imposto. É simples. E é absurdo quando eu falo, né? E assim parece a equalização do raciocínio, é isso. Exato. Parece que a gente está falando de uma coisa que é extremamente complicada, e é uma coisa extremamente complicada, porque a economia não é fácil, mas na ponta do lápis é isso. 120 mil pessoas, em torno, na média, vão pagar imposto. Dos dividendos, né? Não, essa é do imposto de renda. Mas do lucro de dividendo também vai entrar. Mas também. 120 mil pessoas vão passar a pagar imposto, elas não pagam imposto, para que as 20 milhões não paguem. Não paguem, então, fiquem isentas. 1% vai pagar imposto, que hoje não acontece, para que 99% não pague. E é isso. A matemática é então, simples. com isso não se abre um rombo, então, no caso do governo? Vai ficar equilibrado. Agora, se a gente quiser ser mais ousado, e aí eu deixo meu desafio pro Fernando e pro Lula 4, para que a gente consiga realmente fazer a revolução, taxar acima, porque era o meu projeto, conforme foi aumentando a renda. Então, 170 mil paga 15%. Quem recebe, sei lá, 1 milhão, paga 27,5%. Aí a gente vai ter um salto, uma sobra fiscal para conseguir aumentar o investimento.
Aí a gente vai aumentar o investimento público para todas essas demandas da população. Então, Campo Grande está precisando de asfalto. A galera do Guarandi, a galera do Guarandi 2 que está precisando de asfalto, o dinheiro a gente sai daí. Então, vamos aumentar, para quem ganha 1 milhão, vamos taxar 27,5%. Deputado, passando esse texto, esse projeto, esse índice de 27% deixa de existir, então? Não. Por exemplo, o meu salário, eu vou pagar a líquida de 27,5%. O que vai acontecer? Quem ganha 5 mil vai ficar isento. Quem ganha até 7.500 reais vai ter uma alíquota diferenciada. Aí vai, conforme os lucros, né? Vai ter uma nova faixa de imposto. E aí quem ganha acima de 7 mil vai continuar com 27,5%. Esse 27 não acaba então? Continua. Não acaba. Aí eu quero transformar esse 27,5% para quem ganha 1 milhão por mês. Agora, deputada, como é que a senhora avalia neste momento, da situação, essa cruzada que existe em relação às contas públicas? O governo está perto, está longe de encontrar soluções para resolver? Quando a gente assumiu o governo, o rombo e o déficit público era muito grande. A gente praticamente deixou as contas públicas descobertas para que a gente o Bolsonaro deixou as contas públicas descobertas para que ele conseguisse garantir a reeleição dele. A gente já está conseguindo diminuir essa margem e hoje o país está crescendo economicamente. Agora a gente tem que ficar muito ligado no cenário internacional. Principalmente a questão da inflação, o Trump cada hora anunciando medidas com os países, aumenta para a União Europeia, aumenta para o Brasil, aumenta para o México. Isso gera um cenário de instabilidade e desconfiança. Aí as economias emergentes tendem a sofrerem mais que as economias mais estáveis. Mas a saída que o Ministério das Relações Exteriores e o presidente Lula está sendo muito sagaz em fechar novos mercados, principalmente com a Ásia, está dando uma sustentação. Tanto é que a gente quase não está sentindo os impactos das medidas da tributação que foram articuladas com a família Bolsonaro, com o governo Trump agora. Queria voltar num ponto que a senhora falou há pouco de todo aquele episódio lá na mesa diretora, de parlamentares da bancada feminina que não conseguiam chegar para falar sobre essa questão da representação feminina na política hoje. A senhora, na bancada federal de Mato Grosso do Sul, é a única deputada. Na Assembleia Legislativa, nós temos 3 mulheres. Na Câmara de Vereadores aqui de Campo Grande, das 29, 2 mulheres. O que precisa para mudar, sair desse cenário que ele vem se repetindo ano a ano, quase com os mesmos números, não há um avanço? O que está faltando? O avanço é muito pouco. O avanço é baixíssimo diante do que a sociedade brasileira tem como representação. As mulheres são a maioria. Então, o que está faltando, deputado? Fabiano, primeiro eu acho que a gente tem que se questionar. Nós queremos ser considerado um país livre e de liberdade, tendo menos parlamentares com o Afeganistão? Parlamentares mulheres com o Afeganistão? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer profundamente, porque o Afeganistão não é um país livre e a gente vai normalizar o fato da gente ter menos parlamentares mulheres com o Afeganistão? Isso é um ponto. O segundo ponto é: quais mulheres a gente quer nesse espaço de poder? A gente quer mulheres nesse espaço de poder que topem ser parceiras para que outras mulheres cheguem nesse espaço de poder para investir em políticas públicas que realmente protejam a vida das mulheres, porque Mato Grosso do Sul é um estado, quando eu assumi, eu era a única representante na Câmara, na Assembleia Legislativa, não tinha nenhuma mulher. Verdade. E passou um tempo sem ninguém, né? Não tinha nenhuma mulher, e na bancada federal a gente tinha 2 mulheres. Então a gente conseguiu aumentar isso. Mas esses índices reverteram em melhoras de qualidade de vida para as mulheres do Mato Grosso do Sul? Nós continuamos sendo um dos estados que mais mata mulheres. A gente está conseguindo se juntar e se articular enquanto mulher para cobrar do governo do estado e para cobrar das prefeituras políticas efetivas para proteger a vida dessas mulheres. Então, primeiro, não basta ser mulher e estar no espaço de poder. Tem que ser mulher e topar, proteger e melhorar a vida de outras mulheres. Segundo, a gente precisa debater os partidos políticos no Brasil para que esses partidos continuem oferecendo condições para que as mulheres cheguem aos espaços do poder. Esses números que você citou sobre a participação das mulheres, o PT, que é o partido do qual eu faço parte, está entregando uma parlamentar federal, no caso eu,
uma deputada estadual para contribuir com esses índices do Mato Grosso do Sul e uma vereadora na capital. Então, os outros partidos, isso são mulheres que chegaram, independente de serem apadrinhadas, e não estão ali para servir nenhum homem nesse espaço de poder. São mulheres que chegaram lá para defender a pauta das mulheres, para melhorar a vida de outras mulheres. Então, a gente precisa entender que quando as mulheres chegam nesse espaço, é realmente para melhorarem a vida de outras mulheres. E aí a gente precisa falar sobre reserva de cadeiras. A Dinamarca conseguiu resolver isso, falando sobre a reserva de cadeira. A Finlândia falou sobre a reforma de... A Finlândia foi mais ousada. A Finlândia não falou só sobre a reserva de cadeiras no parlamento, mas sobre a reserva de cadeiras no executivo das maiores empresas. Então, as maiores empresas de lá só tem... nos grupos, nos conselhos fiscais, tem mulheres também. A gente aprovou um projeto sobre isso na Câmara, acho que esse semestre passado, em relação aos conselhos das maiores empresas. E hoje é um dos países menos desiguais em relação ao gênero é a Finlândia. E por que ter mais mulheres no espaço de poder? Primeiro, porque nós somos uma democracia e a maior parte da população é mulher. Então, não existe uma democracia que seja realmente representativa se a gente não tem mais mulheres nesses espaços de poder. Segundo, que quando a gente tem mais mulheres e nesses países que eu citei, só a Finlândia e a Dinamarca, eu estou falando de países que têm índice de desenvolvimento humano incontestável. Então, a gente precisa dar esse olhar mais feminino sobre a política. E terceiro, porque para nós foi negado e nós fomos impedidas de participar da política. Então, diferente dos homens, existiam leis que nos proibiram de estar nesses espaços de lideranças. Então, a sociedade deve isso para nós. E aí, quando a mulher ocupa, ainda tem a violência política, né? Como a gente fez reportagens aqui, inclusive na TV Morena, mostrando parlamentares que tiveram o microfone cortado no interior do estado, que o caso foi parar na delegacia. Então, quando chega nesse espaço, ainda tem essa violência. A gente tem duas mulheres que foram... A prefeita Niagra, de Coronel Sapucaí, que teve a casa alvejada com tiros. Quem se sente segura para fazer política assim? Acho que a única prefeita que a gente teve, a primeira prefeita do PT que foi eleita, mulher, a Dorcelina Forlador, foi assassinada na varanda da casa dela. E como fica a segurança dessas mulheres quando elas estão nesses espaços? Novo, né? Deputada, um pouco de política regional agora, Estado. No momento de bastante efervescência, eu diria. O desembarque do PT do governo Riedel já aconteceu, né? Já foi anunciado. Mas setores do partido já defendiam, parte do partido, alguns setores já defendiam essa saída um pouco antes. Era algo inevitável um dia sair esse rompimento? Eu nunca defendi que a gente estivesse dentro do governo. Mesmo tendo apoiado o Riedel na campanha. Mesmo tendo apoiado o Riedel. É igual eu falo, o Riedel não é meu inimigo. Ele é meu adversário político. Eu tenho diferenças pontuais em relação ao governo dele. Isso não significa que a gente não possa fazer alianças em alguns momentos para o bem da sociedade. Mas eu sempre defendi que a gente não estivesse no governo do Riedel por entender que nós temos e defendemos projetos diferentes de sociedade. Agora eu entendo e eu imputo essa saída do PT como um todo do Riedel a uma traição. O PT apoiou o governo Riedel e fez essa aliança pontual com o PSDB, porque o PSDB se disse um partido, e o governo Riedel e o governador Eduardo Riedel, comprometido com valores democráticos. E isso o diferenciava do Capitão Contar. Agora, quando o Riedel dá essa guinada para a extrema-direita, ele simplesmente se iguala ao Capitão Contar, em termos de políticas públicas e em termos de discurso. Então, quando o PT decide se ausentar e sair do governo, é justamente por isso. E é uma guinada injustificável, porque se a gente analisa os investimentos do governo federal no Estado e a gente analisa os anúncios do governo estadual, qual anúncio do governo estadual que o governo estadual está bancando sozinho, sem nenhum investimento da bancada federal ou sem nenhum investimento do governo federal? Eu queria um pouco não além. Existe. O governador, inclusive, está colocando um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, Chuto. O governador recentemente esteve aqui e eu não lembro, não vou dizer a aspa correta, assim, mas foi algo nesse sentido de que
o PT não vai fazer tanta falta assim no governo. Como é que a senhora responde? Não, ele não falou tanta falta. Ele falou que... Não teria impacto algum. Ele não falou, teria impacto algum. Ele falou a saída. Sim, as aspas do jornal estavam certas. Ele falou que o PSDB tem um plano e que qualquer pessoa que ocupasse o plano, o governo teria que seguir o plano do PSDB, então, do governo Riedel, então não faria diferença. Eu queria perguntar qual é o plano do PSDB, se a casa que ele está inaugurando é do Minha Casa Minha Vida, se a secretária de Casas e de Obras é a secretária do Zeca, se o Vale Universidade foi um programa criado... essa é a mesma coisa do ProUni, que é o plano do PT. Então, eles reciclam coisas do PT o tempo inteiro e ficam falando que são programas dele. Se as estradas que eles estão fazendo no interior do estado, que eles se orgulham de ser um governo municipalista, é gasto graças ao Fundersul, que foi criado no governo do Zeca. Então, o que é novo? O que é original desse plano de governo do PSDB que eles estão fazendo? A senhora percebe ou isso pode... O Vale Renda era que é Vale Renda hoje, o mais social, era o Vale Renda do André, que foi base do Bolsa Família. Então não tem nada que é original deles, assim, o que eles podiam ousar de fazer original, eles não têm coragem de fazer. Essa saída do PT do governo do estado, deputada, a senhora, ela pode repercutir nas relações entre União e governo do estado? Essa interlocução... Até na questão de liberação de recursos. O Riedel sempre teve as portas abertas do governo federal por ter esse comprometimento com a democracia. Por ter quando a gente teve o ataque de 8 de janeiro, ele foi um dos primeiros governadores a estar lá, apoiou a reforma tributária, mesmo sabendo que o Mato Grosso do Sul ia ser um dos estados prejudicados diretamente. Então, todos os empréstimos, ele... fez questão todos os empréstimos a gente fez questão de liberar. Agora, apesar de eu ouvir da disputa dele do Vander falando que não tinha pedido de empréstimo, mas a gente saiu do Ministério do Planejamento com as informações que tinham 2 pedidos de empréstimo, porque as contas do Estado, o grande gestor deixou o Estado ficar em vermelho. As contas do Estado estão prejudicadas, né? Muito por conta do gás, por conta de alguns investimentos e de alguns contratos que eu digo que foram equivocados, porque a gente, tendo grandes empresas assim, vindo para o Estado, a gente não precisava ter feito isenções fiscais tão grandes assim. Tem 2 empréstimos na Secretaria do Planejamento. E eu entendo que, para fazer esses empréstimos, o presidente tem que fazer escolhas. Ou ele faz esses empréstimos para os estados que têm índice de desenvolvimento humano menor que o do Mato Grosso do Sul e de aliados políticos dele, ou faz esses empréstimos para aliados políticos. E aí o presidente vai escolher para quem que ele faz. Para alguém que fica atacando ele e o projeto dele toda hora? Vamos ver. Vamos estar indo para o encerramento aqui dessa conversa, deputada. Fábio Tradi agora no PT. Como a senhora particularmente avalia e como o PT do estado está reagindo a essa vinda? Eu sempre gostei muito do Fábio, a gente sempre concordou, sempre achei um cara muito lúcido, então é muito bom. Já estivemos com a ministra Gleisi e com algumas figuras nacionais do partido. A Gleisi até lembrou de quando a gente estava denunciando os abusos da prisão do presidente Lula, porque teve abusos na prisão do presidente Lula. O Fábio já estava naquela época ao lado dela, denunciando esses abusos, então é um quadro muito bem-vindo. E algumas pessoas vão até estranhar e falar assim, olha, mas o Tradi e aquilo que eu falei da política, né? Às vezes a gente se encontra naquilo que tem de comum, mas quando a gente vai analisar a história, eu acho que o Edivaldo fez até uma matéria sobre isso, sobre o pai deles que lutou contra a ditadura, que foi preso. Então não é de se estranhar conhecendo a história da família que ele esteja com a gente nesse momento de tão caótico. E é natural que alguns projetos de defesa da lucidez política se unam nesse momento. Então o companheiro Fábio é muito bem-vindo, eu fico muito feliz. E é um quadro de muito valor, que pode ajudar muito a gente em alguns debates que a gente ainda pena em fazer. O debate sobre segurança pública, ele pode ajudar muito a gente, enriquecer o partido. Ele pode ajudar muito a gente, não só nos debates locais, mas ajudar a definir os rumos nacionais do partido. Agora, para ser o candidato do PT ao governo, a distância disso acontecer, a opinião da senhora... Nós teremos um projeto ao governo do Estado.
porque o PT nunca se isentou das grandes batalhas e das grandes lutas e não dá pra gente se calar diante de alguns índices. E tem um lugar difícil de encontrar uma unanimidade aí, é o PT, né? A senhora mesmo há de concordar. O PT não tem consenso em nada. Teve um congresso que até o Lula levou cadeirada. Mas, assim, a gente tem consenso em algumas coisas. E o consenso é que a gente vai ter um projeto para governo do Estado. Agora imagina, Simone Tebet com apoio do PT pro governo, por exemplo. É factível isso? É factível? Olha, nunca. Se tem uma coisa que o Zé Dirceu falou na política, nunca fale demais. Nunca diga nunca. Mas a gente não sabe como vai se desenhar, né? A Simone está muito próxima do presidente Lula. É alguém que, surpreendentemente, teve muita coragem, optou por enfrentar tudo o que era contradição, tudo que dizia, negou toda a política. E decidiu fazer o debate dentro do campo democrático, decidiu pautar o debate dentro da lucidez, e então não seria estranho estar junto também com a Simone em qualquer projeto, porque a Simone optou por estar junto com a gente. Isso não significa que a gente não divergiu no passado. Eu até converso com ela, a gente sempre, todas as nossas divergências são muito enriquecedoras, porque a Simone traz um lado, eu trago outro, e a gente consegue então fazer pontes. E eu acho que a política é essa grande arte de fazer ponte, e o Brasil precisa de novas pontes. Então que esses exemplos das pontes que nós estamos criando no Mato Grosso do Sul sejam pontes para o Brasil. Mas já começa a ser um nome ventilado na cúpula nacional, debatido, ele ganha força. O presidente Lula gosta muito da Simone. Ela é muito próxima do presidente. Já é uma resposta, já, né, Chuto? Para a pergunta que eu fiz. Por mais que seja uma resposta curta, é uma resposta, não é não? Essa questão do nome do governo do Estado vai ser muito importante, né, para o projeto também político, da reeleição. O nosso candidato ao Senado é o Wander. E a Simone vai estar junto com a gente no projeto aqui no Estado. Isso eu já posso afirmar. Qual é o presidente Lula que vai definir? Agora, o projeto da Camila Jara é reeleição. Eu sou militante, eu cumpro tarefas. Foi bem política. Foi bem política agora a resposta, né? Não, a gente vai continuar trabalhando e vai dando continuidade. Por exemplo, sexta-feira agora, a gente vai estar inaugurando em Corumbá um projeto de água nos assentamentos. Porque, por incrível que pareça, o grande problema central do Mato Grosso do Sul hoje é a falta de água. Então, a gente está pegando parte das nossas emendas, está destinando para o INCRA e para o MDA para garantir água para a produção de alimentos nos assentamentos. Então, a gente sempre ouve aquela máxima, né? Assentado não produz nada. Eu quero ver você acordar sem ter abrir a torneira para você escovar o dente. Então, a gente vai inaugurar os poços com placa solar já, porque a conta de energia sempre foi muito alta das bombas dos poços lá em Corumbá. E é uma alegria, porque as pessoas chegam desesperadas pedindo água pra gente. E eu já tô ansiosa desde agora. Vai ser sexta-feira. E inaugurar e dar continuidade a esses trabalhos, assim, é incrível. Então, a gente está focada nessas entregas. E a gente consegue ver isso quando vira, né? Nos 2 primeiros anos, a gente não consegue ter essas entregas. Então, eu estou muito feliz com essas entregas que a gente está fazendo. E a gente está focado nessas construções, no imposto de renda, nessas entregas. Aí, a senhora imagina, no meu chutômetro bem despretensioso, se uma deputada do PT em Mato Grosso do Sul deixaria de abriria mão do projeto de reeleição, com o PT disputando o governo federal na reeleição. As chances disso acontecer, eu chutaria que são baixas, mas eu respeito muito a resposta. Eu tive um dilema sobre isso esses dias, mas no futuro eu conto, porque ainda o processo está em andamento. Mas foi um dilema existencial. E a resposta já existe. Foi doído, mas existe. A gente abre mão quando é pro ideal. Eu acredito. Para encerrar aqui a nossa entrevista, deputada, o projeto que dizendo imposto de renda para quem até 5 mil reais, passa esse ano? Passa nas próximas semanas. Entre respostas... Deu uma atrasadinha por conta do que aconteceu no plenário, mas esse ano já passa.
Porque vai valer em 2026, né? Sim, sim. Já, agora no próximo ano. Entre respostas, prazos e outras questões, a gente vai encerrando o nosso podcast Política de Primeira com Camila Jara, deputada federal. Agradeço sua participação, deputado. Muito obrigado pela entrevista, por responder todos os questionamentos e até uma próxima. Muito obrigada, contem sempre comigo, a gente está à disposição, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, @CamilaJaraMS, vamos sugerir as coisas para que a gente consiga construir um Mato Grosso do Sul melhor e um Brasil mais justo, menos desigual, que vai crescer sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado, deputado. E a gente aproveita para fazer nossa propaganda mais uma vez, contando que você deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para que você receba todos os conteúdos novos produzidos por aqui. É sempre uma honra ter a sua audiência, a sua participação. Chutou! Valeu! Valeu! Até a próxima. Muito obrigado! É só acessar o